Olá, estamos aqui no canal Vivendo da Roça. Hoje nós vamos dar continuidade na fase do cultivo da cebola crioula ou a cebola de cabeça, tanto a cebola branca quanto a roxa. Nós tivemos um primeiro vídeo que vai ficar o link aqui abaixo, onde eu demonstrei o processo de plantio, alguns cuidados necessários, a forma de cultivo, de manejo. E aqui a gente está fazendo o esforço de cultivo orgânico, ou seja, usando apenas adubação natural, como palha, folhagem, enfim, o resíduo aqui do nosso galinheiro, esse tipo de material, resto de cozinha, né, de folha, salada, para que seja um produto orgânico sem nenhum tipo de herbicida, nenhum tipo de adubação química. Aqui hoje nós estamos em 8 de setembro de 2020. Nós vamos demonstrar que algumas cebolas já atingiram o tamanho de colheita, porque elas já atingiram um tamanho de fruto bem grande. Então, se eu mantê-la plantada e continuar fazendo a irrigação diária, ela vai acabar se estragando e ela entra num processo de apodrecimento. Então, por isso eu tenho que já colher de forma selecionada, para poder que as demais que ainda não estão prontas, não chegaram no tamanho certo, elas possam chegar. Então, no primeiro vídeo eu demonstrei o processo de plantio, né? Então, que elas começaram praticamente em tamanhos assim menores, eram mudas, e agora a gente já tem cebolas que atingiram esse tamanho de cabeça. Para vocês terem uma ideia, ó, aqui são a quantidade de dedos versus o tamanho dela, para vocês verem que elas atingiram aqui, deve ter coisa de 12 a 13 centímetros de cabeça. Então essa é uma cebola que está pronta, né? Então, teoricamente, eu vou trazer ela da terra. Olha como ela enraizou. Ela enraizou muito. Então, olha o tamanho de raiz que ela atingiu. Então, aqui, por exemplo, é uma planta que, se eu deixá-la nesse solo, o que vai acontecer? Ela vai ter uma tendência a apodrecimento, porque ela já atingiu um tamanho ideal. Essa folhagem que ela tem, o que eu posso... Eu também vou utilizar, né? Eu aqui faço o quê? Eu corto essa folhagem ainda verde, porque ela está começando o processo de murchar, para demonstrar o amadurecimento. E como as nossas plantas estão de forma irregular, ou seja, de tamanhos diferentes, então, por quê? Porque é um processo orgânico. Então, como ela ainda está verde, eu corto esse talo, eu faço um processamento dele com sal, alho e azeite e uso como tempero no cozimento, né, de carnes, temperos de feijão, enfim, fica uma delícia, vale muito a pena. E se vocês quiserem, pode levar ao forno no processo de calor lento para fazer o processo de desidratação. Então, se aproveita tudo, o talo até o fruto maior. Então, voltando aqui, nós temos cebolas que já atingiu esse tamanho, tem, por exemplo, cebolas que estão crescendo ainda. Aqui é um caso que ela se derivou em 2 frutos, então nós temos este e este fruto aqui, né? Então é um processo de 2 frutas. Esse é um outro que também já atingiu um tamanho de colheita. Esse, olha que curioso, ele se desdobrou em 3 frutos. Esse em 4. Né? A gente tem aqui, deixa eu demonstrar melhor, 4 frutos. Essa já atingiu um tamanho ideal e assim sucessivamente. Nós temos aqui diversos frutos e, como eu falei, em tamanhos diferentes. Esse, apesar dele ter se demonstrado, se desdobrado em 2, por exemplo, o que aconteceu? Ele ficou como se fosse gêmeo no mesmo fruto. Aqui, ó, é uma fruta que já amadureceu, eu nem percebi. E pelo fato de continuar a irrigação, ele já entrou num processo de apodrecimento. Então, virou adubo. Né? Aqui a gente tem também mais frutos e assim por diante. Esse é um exemplo
de cebola roxa, né? E a gente tem aqui outras plantas que seguem. Ó, olha esse que bonito, 4 frutos. Então esse foi o trabalho do cultivo da cebola orgânico.